garantido por todas as leis celestiais. Isso. Então, se um dia alguém atentar contra alguém, tomar aquilo que é indevido, ele terá a sua punição nessa vida e também no dia de juízo final, porque nós acreditamos Então, as pessoas, muitas pessoas passam a vida toda porque elas veem nisso dignidade. Então, a minha dignidade, ela foi agredida, ela foi retirada. Então, não existe boa vida, felicidade, quando me tiram a minha dignidade, quando agridem, né? Quando atingem a minha dignidade. E quando a gente escuta sunitas, xiitas, povos que têm uma visão do Alcorão um pouco mais fundamentalista, o que quer dizer isso? São divisões? Na realidade, é uma versão. É uma retórica. São árabes? Todos são árabes? Não. Não? O muçulmano, você tem 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Tá. Você tem muçulmano que é brasileiro, muçulmano que é árabe, muçulmano que é da Indonésia, muçulmano que é chinês, muçulmano que é russo, muçulmano americano, norte-americano. Aliás, como que está na China? Teve uma repressão, né? Sim, sempre tem. A religião, isso aí há décadas. Por quê? Porque a China não aceita a religião... Não dá liberdade, porque os muçulmanos chineses querem viver a sua... eles não têm essa... eles não são... Muitos são agredidos durante o Ramadã, que tem que jejuar. Eles são pegos na rua e são obrigados a engolir água, a comer algo. São pegos vários relatos assim. Vários relatos. Mas qual é o medo, você acha? A não submissão? Não, porque a religião, o que acontece? Eu falo das religiões monoteístas e principalmente da religião islâmica. Ela é uma fonte de práticas éticas e morais. Valores. Tá. Então, o que me impede de consumir um certo produto? Eu, como muçulmano, eu não olho se eu gostei ou não. Se eu gostei, aí eu vou nos ingredientes. Eu vou ver, tem algum derivado de álcool? Substância alcoólica? Tem alguma substância suína? Algo que... Não vou consumir, mesmo eu gostando. Por quê? Eu tenho meus valores que vão reger a minha vida em todos os aspectos. Essa prática, ela não é bem vista. Na China? Porque em vários lugares do mundo. Por quê? Porque é um filtro. Esse filtro não se restringe ao alimento. Ele vai me restringir a visões políticas, econômicas. Essa visão, ela é para toda a minha vida e todos os setores da minha vida. Então, quando eu entro na Bolsa de Valores, eu vou olhar, eu não vou comprar as ações, mesmo sendo ações fantásticas, mas elas são embasadas alicerçadas em juros. Eu sou proibido. Meus valores não me permitem comprar esse tipo de ações, mesmo sendo... Então, investir em poupança, eu não posso. E isso é mal visto por instituições que trabalham, que fazem propaganda na televisão, coloque na poupança, coloque não sei o que lá, juros e tal, financeiras. Então, eu não posso pagar, eu não posso receber também. Então, eu estou aqui, o sistema financeiro, eu tenho um filtro com ele. Eu não pego tudo do que é colocado. As propagandas na TV, nas redes sociais sobre bebida alcoólica. Olha, beba cerveja que você será o cara, que você será a cara, que você vai não sei o que lá. Tal. Não, eu tenho um filtro de valores que vai me impedir, que vai analisar. Álcool, por mais que a empresa tenha gasto nessa propaganda, que seja maravilhosa essa propaganda linda, divina, mostrando que é fantástico beber, a minha religião fala, não pode beber, então eu não vou beber. Isso é um impedimento que a minha religião me coloca para ter
consumo desse produto. A empresa vai olhar e falar, essa religião está me impedindo... Mas no caso da China, por exemplo, qual seria o problema? Porque ela não é nada ruim, é sempre coisas que ela só vai deixar de consumir. O que isso ataca o partido chinês? Ou... Se os muçulmanos crescerem, porque eles são um número muito grande, são bastante grande, se eles crescerem, eles mudam os costumes da China. Esse é o medo. Porque os valores deles são muito fortes. Entendi. E por que os muçulmanos? Mas também cristãos são agredidos. Sim, cristãos, outras religiões também são. Por quê? Porque falam em valores. E eles não querem esse sistema... valores eles acima do deles. Do deles. Porque a religião islâmica, os muçulmanos veem Deus como superior. Ele é o maior legislador. Então, se conflitar uma lei divina essencial, pétrea, com uma lei do homem, eu tenho que seguir a lei de Deus. Porque a razão está... Certamente que isso pouco acontece. Acontece nas questões secundárias, onde cabe maleabilidade. Mas o que vocês sabem de maus tratos ou coisas que acontecem na China? De ser preso, muitos estão sendo presos, aqueles que se mantêm em alguns centros, metrópoles, concentração, onde tem muito comércio, muitos empresários muçulmanos de outros países estrangeiros, não acontece nada. As mesquitas estão abertas, mas nos redutos, nas regiões mais afastadas, que não tenham acesso desses da opinião pública mundial, eles sofrem uma repressão muito grande. Caramba. Isso é histórico. É histórico. Infelizmente, isso acontece. Então, você tem os árabes que representam 20% mais ou menos. 20% de todos os muçulmanos Só 20%? Os árabes. Tá. O resto são... você tem a Indonésia, 220 milhões de muçulmanos. Tem a Malásia, tem Singapura, você tem Bangladesh, você tem Afeganistão, você tem o Paquistão, você tem uma parte da Índia, você tem a Europa, você tem no Brasil. Você é muçulmano, é uma religião, estão em todos os lugares do mundo. E uma parte você tem uma subdivisão, né? Você tem algumas subdivisões, e uma parte que representa mais ou menos 10 a 15%, que são as outras dos muçulmanos, que se denominam xiitas. O xiita ela nasceu em princípio como uma visão política. Os xiitas, quando apareceram, né, quando surgiram na história islâmica, surgiram com a alegação de que a sucessão do profeta, quando ele faleceu, deveria ser na família dele. Entendi. Deveria ser sucessória, familiar. Então, hereditária. Tipo rei. Exatamente. Então, deveria ser no genro, neto, na família do profeta. Os sunitas, que são 85% de todos os muçulmanos de todo o mundo. Eles falam, não, como foi? É uma questão de aptidão e não de hereditariedade. Quem for mais capaz e ter mais prática e ter mais religiosidade, mais conhecimento, mais aptidão e atributos para a liderança, ele lidera. Tá. E assim, escolha. Mas eles votação e escolha. São conflitantes, xiitas e sunitas? Uma parte. No passar do tempo, era uma visão política, uma visão simples, né, de opinião. Não há problema nenhum. Eu tenho essa visão, você tem essa visão, tudo. Mas com o passar do tempo, carregaram muito isso e houve conflitos. Na história islâmica houve conflitos, e os xiitas hoje são vários grupos, tem aqueles mais próximos, tem aqueles mais divergentes, mas... Geograficamente eles estão localizados onde? Ou está espalhado também? Estão espalhados. Você tem, por exemplo, no Brasil você tem xiitas, tem sunitas. A maioria é sunita. No Líbano você tem, que é um país também que convive muitos. Você tem no Irã, a maioria é xiita.
Tá. Né? No Iraque, você tem assim, você tem um convívio, tem as divergências, certamente. No Iêmen, então você tem os... Na Cisjordânia não tem xiitas, não tem xiitas. No Egito tem um pouquinho, mas havendo diálogo e respeito, é uma questão de divergência. É só você não me ofender e eu não te ofender, né? Nos seus preceitos, não agredir. Eu posso discordar, eu posso falar que eu não concordo com a sua religião, Vilela. É meu direito. Claro. E você pode falar. O que não é meu direito? Impor e desrespeitar. Ok? Eu não posso te desrespeitar. O respeito é obrigação. Claro. Concordar, discordar, né? É um direito que eu tenho. Mas eu não tenho o direito de desrespeitá-lo. Se nós, isso no casamento, isso na religião, isso em futebol, isso em tudo. Tudo pode ser discutido. Com devido respeito. Não querendo te impor, nem querendo te oprimir, nem te desrespeitar, nem te ofender dentro do seu credo. Eu discordo da sua religião. Mas eu não posso te desrespeitar nem atacar os seus símbolos religiosos, a sua crença, a sua fé. Mas dessa parte de xiita que aparece o terrorismo, de onde vem o terrorismo? Não, na realidade... De onde surge? Porque me parece, vendo como um leigo, é uma parte que quer impor a religião ao outro, não é isso ou não? Não. Como que surge essa... A questão do terrorismo é um grupo à parte. Você tem terrorista cristão, você tem terrorista judeu, você tem terrorista muçulmano, você tem terrorista ateu, você tem terrorista budista, você tem terrorista umbandista, candomblessista. Talvez não, né? Tem também. Eu consigo imaginar um terrorista budista. Sim, tem. Vê a história. Tem assim. Mas isso não é o preceito. Essa que né? Se você ver os preceitos ensinam a pessoa a ser melhor cada dia. Claro, você teve várias mortes em nome de religião. Ser assassino, ser criminoso, volta para o livre-arbítrio. Uma escolha. E o que acontece com as pessoas terroristas que se apoiam na religião ou na ideologia, ela faz uma escolha e ela quer limpar o erro dela e validar com justificativa ideológica ou religiosa. Colocar a conta na religião. O terrorista é um grupo só. É o terrorista muçulmano, o terrorista judeu, o terrorista... Eles são um grupo só de fanáticos. Entendi. Que fazem suas atrocidades, são a mesma. São apaixonados... A ideologia deles é o terrorismo, é a agressão, é a violência, é a agressão ao outro, impor ao outro, desrespeitar o outro. A vontade de... Mas eles colocam isso, e a gente vê isso em alguns líderes religiosos, querer colocar a conta dos seus erros na religião. Certo. E isso é um erro grave. E aí acaba-se colocando, e isso acontece mais na religião, entre os seguidores muçulmanos. Infelizmente, a mídia, uma parte da mídia, não podemos ser injustos. Eu essa questão porque deve incomodar... terrorista muçulmano. Deve incomodar a associação direta ao muçulmano. Na realidade, tem um porquê disso. A gente sabe que é um marketing. Tá. Você quer atacar a religião de forma indireta. O que tem mais nas cadeias hoje? Cristãos ou muçulmanos? Cristãos. Nas cadeias aqui. Sim. São pessoas que cometeram crimes. Eu posso falar que todo cristão... Que esses criminosos cristãos? Não. Por quê? Porque quando eu chamo esses criminosos de criminosos cristãos, eu estou atacando a religião. Eu quero atingir a religião, não a eles. Entendi. Eu quero diminuir da religião. Quando cita os muçulmanos, terrorista islâmico, quer atingir a religião, porque muitas vezes nem fala o nome dele. Mas é que normalmente nesses casos, quando acontece isso, a própria terrorismo e tal, eles colocam como motivo do terrorismo a religião. Nem sempre. Às vezes, porque muitas vezes é um ato... esse meio de comunicação, ou
essa agência de notícia internacional... Nem checou. Ela colocou, não foi? Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Acontece, não aconteceu isso acho que foi em Boston, nos Estados Unidos. Não era relacionado... Não era nada. Pelo contrário, a pessoa que fez era drogada, homossexual, e ela tinha um problema com o parceiro dela e cometeu o ato... nem praticava o Islã. Entendi. Quer dizer, e a mídia... A prática dela não é islâmica. Mas a mídia colocou como se fosse. Como se fosse um atentado islâmico. Entendi. Calma lá. A pessoa acordou e falou, eu drogado, agora vou morrer por Allah. Eu vou morrer pela religião. Se a pessoa quiser realmente, ela começa a corrigir. Deixa as drogas, começa a rezar. A pessoa nem rezava. Como que ela vai cometer um ato suicida religioso? É incoerente. Então, muitas vezes aconteceu na França, por exemplo, várias situações, e imputaram isso à religião, a muçulmanos. E às vezes era uma questão... E aí gera um medo, gera... Da religião e dos muçulmanos. É uma desconstrução da identidade. Isso você acha que isso é uma coisa planejada, você acha? Ou é uma coisa de preconceito mesmo enraizado? Ou é uma coisa meio... Não, vamos fazer isso com um motivo lá na frente. Surge de forma planejada. Eu não sou adepto da teoria da conspiração. Eu sou adepto de uma palavra chamada planejamento estratégico. Entendi. Existe um planejamento estratégico. Todos têm esse planejamento. O meio de comunicação tem. Você tem um planejamento estratégico. Você sabe o que você quer, onde você quer chegar, quais os meios, né? Todos nós. Para a minha vida, eu tenho um planejamento. As coisas não nascem. Algumas coisas sim surgem. Então, elas nascem, nesses casos, elas nascem planejadas, mas elas são distribuídas de forma desorganizada e não planejada. Por quê? Porque a repercussão disso, aí começa... Tem um rádio peão, tem os outros meios de comunicação que acabam consumindo... Capitalizando em cima disso. E passando adiante. Sem se certificar. Por quê? Veio de uma agência internacional de notícias. Que essa sim tem um planejamento estratégico. Certamente. Uma agenda. Sim. E isso vem do medo? Você, aqui, se você der uma notícia, certo, você tem capacidade de checar loco? Sobre a Ucrânia? Não tenho. Vou acreditar numa agência de notícias que está divulgando isso. Você tem, muitas vezes, um canal de comunicação aqui, que você fala que é conhecido. Sim. E que supostamente seja confiável, mas ele compra notícias de agências internacionais. Claro. Nem ele tem os seus correspondentes nesse local. Exato. Sim, acontece muito. Mas como é que eu sei que isso é verdade ou não? É isso que aconteceu com os muçulmanos. Convicção. Foi isso. Mas a convicção vem de onde? Dessa confiança. Do conhecimento. Exatamente. O conhecimento é que gera a confiança. Mas precisa ter conhecimento verdadeiro. Eu sou responsável pelo conhecimento verdadeiro. Porque eu é que decido onde vou buscar esse conhecimento. Mas se vem de empresas idôneas, como que você vai saber? Você tem que se certificar se são, o quanto são idôneas. Falaram que são idôneas. Ou comparar com outras e ver se está batendo. Entendi. Exatamente. Estão falando isso? Deixa eu ver se essa informação... Exatamente. A convicção... Isso vale para tudo, né? Então, conhecimento disso... É um ceticismo em relação ao que é vendido como verdade, né? Esse é o intuito dos noivos se conhecerem antes de se tocarem. Ela está falando que é uma pessoa boa. Eu tenho que me certificar. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter dados, informações, juntar isso, formar a minha decisão. Exato. Porque muitas vezes as palavras elas são legais, mas
A prática é diferente. Entendi. Aliás, que horas são? 5h31, é isso? Eu preciso rezar, eu não dei... Não... Fica à vontade.